O clima de Natal já chegou no seu canal 4.1. É tempo de recomeçar. Boas festas! Pesquisa aponta que o endividamento atinge 80% das famílias brasileiras e um dos principais vilões continua sendo o cartão de crédito. Este é um dos destaques do ESB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também uma reportagem especial sobre a reserva ambiental localizada em Boa Nova, aqui na região sudoeste. E ainda, o município busca solucionar problemas relacionados à seca na região. São esses os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 7734248766. Ou então poste seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN2. Hoje é quinta-feira, dia 14 de dezembro, e o ESB Notícias, segunda edição, está começando. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ESB Notícias, segunda edição, que começa agora trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado. E é muito bom poder contar com a sua companhia. E nós abrimos a edição de hoje falando sobre o aumento do número de abate de animais, que no terceiro trimestre deste ano cresceu 12,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Confira. Foi o melhor resultado no abate de bovinos desde o início da série histórica em 1997. Foram quase 9 milhões de cabeças, um crescimento de 12,2% em relação ao mesmo período de 2022. Olha, o que justifica é justamente a manutenção da atividade econômica durante o ano. Então, nós tivemos gradativamente no ano de 2023, a cada trimestre, quando comparados a 22, ganhos de produção. Então, houve um aumento significativo da atividade produtiva para a pecuária, isso em virtude do tempo que foi propício, da redução da produção de milho, de soja, desses itens que compõem a alimentação, da redução das exportações em relação a 2022. Então, isso tudo fez com que houvesse uma maior oferta na atividade. Já o abate de suínos teve recorde de 14,62 milhões de cabeças, quase 3% a mais se comparado com o último trimestre. O número de frangos abatidos também registrou aumento de 3,2% no ano. Foram mais de 1,5 bilhão de abates. No mês de junho e julho, quando falávamos sobre a retomada, que ela ainda era inicial, né, a expectativa era para que o segundo semestre de fato fechasse com crescimento, porque é justamente o período também, se pudermos considerar assim, de safra, né? Então, há o aumento do abate no segundo semestre, porque é propício também, devido a todas as condições climáticas do nosso país. O segundo semestre é aquele onde aumenta a produção pecuária, suína, de aves, bem como dos produtos derivados desses animais. E depois de um ano de altas e baixas nos preços, o ovo de galinha fecha o último trimestre com crescimento de 2,3% no ano. Foram mais de 1 bilhão de dúzias produzidas. Esse aumento no consumo de ovos vai causar no futuro um efeito sobre o seu preço, que aí é o aumento dos preços de ovos em função do crescimento da demanda. Esse crescimento no Brasil, como o Brasil é um grande produtor, ele ficou oscilando, ele variou bastante em períodos de muita alta e períodos de baixa, em função também dessa questão de oferta. À medida que a oferta crescia, o preço caía um pouco. Quando a gente reduzia a oferta, a demanda continuava alta, então os preços subiam. Então o ovo foi de fato um vilão nesse cenário econômico. E para 2024,
Os números devem continuar em alta. O período do primeiro semestre tem sempre um quantitativo menor de abate quando comparado os gráficos do que o segundo semestre. Mas a expectativa é que a economia continue em ascensão, que o abate continue, que os preços continuem nessa linha de estabilidade, talvez até reduzindo um pouco as oscilações pequenas, mas boas notícias para o consumidor. E chegou a hora de conferir o tempo. Vamos conferir como fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje em Vitória da Conquista, a noite é de tempo aberto. Os termômetros oscilam entre a mínima de 15 e a máxima de 30 graus. Amanhã, o dia é de sol com poucas nuvens. A temperatura oscila entre a mínima de 17 graus e a máxima 30. No sábado, sol aparece com aumento de nuvens ao longo do dia, com probabilidade de chuva a qualquer hora. Os termômetros registram a mínima de 18 graus e a máxima 30. Agora vamos conferir como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Em Jequié, o dia será parcialmente ensolarado. Os termômetros variam entre 21 e 34 graus. Em Itapetinga, a previsão é de sol. As temperaturas variam com a mínima de 22 graus e a máxima de 36. Em Anagé, o sol também aparece entre nuvens. A temperatura oscila entre a mínima de 22 e a máxima de 34 graus. O ESB Notícias vai agora para um breve intervalo e no próximo bloco você vai conferir que o endividamento atinge quase 80% das famílias brasileiras. E o maior culpado é o cartão de crédito. E você pode participar conosco enviando sua mensagem para o nosso WhatsApp. Basta escanear o código que está aparecendo aí na tela do seu jornal. Ou na tela do seu canal, né? E aqui no final do jornal a gente confere as mensagens com você. Não saia daí, a gente volta já. Incêndios florestais destroem muito mais do que você imagina. Destroem uma das maiores biodiversidades do planeta. Destroem a saúde e a economia de cidades e colocam em risco povos indígenas e comunidades tradicionais. E reduzem a cinzas o que não tem preço. Vidas. Amazônia sem incêndios. Vamos juntos proteger vidas. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Brasil. União e Reconstrução. Governo Federal. Eu não posso mais entrar nesse carrinho de bebê. E essas roupinhas já não cabem mais em mim. Eu não tenho mais tamanho para entrar nesse brinquedo. Para sentar aqui. Ou para entrar aqui. Mas eu ainda posso caber no seu coração. O amor não tem tamanho. Adote uma criança ou adolescente e transforme vidas. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia. Guardião da Cidadania. 18 horas 38 minutos, estamos de volta ao vivo com o ESB Notícias, segunda edição, e é muito bom poder contar com a sua companhia. E na manhã de hoje, a Prefeitura de Vitória da Conquista, a Câmara de Vereadores e a sociedade civil discutiram formas de minimizar as dificuldades enfrentadas diante quase um ano de seca, sobretudo na zona rural. A cidade está entre os 90 municípios baianos com decreto de situação de emergência por causa da seca. Olá para você que acompanha o ESB Notícias. Na manhã desta quinta-feira, aconteceu uma audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores para discutir o enfrentamento à seca aqui na região. Para se ter uma ideia da dimensão do problema, Vitória da Conquista está entre os 90 municípios baianos em situação de emergência. E para falar sobre os assuntos tratados nesta audiência, a gente conversa agora com Breno Farias, que é o secretário municipal de Desenvolvimento Rural. Olá, Breno, seja muito bem-vindo ao ESB Notícias. Breno, quais são aí as principais discussões aqui nessa audiência, né? E a zona rural a gente sabe que tem aí sofrido muito impacto, né, dessa seca.
Olá, telespectadores da TV UESB, obrigado pelo espaço. Hoje, nesta audiência pública, nós tratamos do item muito sensível para nós, que é a água, né? A água potável. Estamos aqui finalizando a discussão aí com um pedido de extensão de rede da Embasa. Há uma promessa da Embasa de estender a rede de água potável para mais distritos do nosso município. Nós estivemos aqui cobrando. Em relação à água de operação carro-pipa, solicitamos do Exército o retorno de mais carros-pipas, porque foram cortados do nosso município bastante veículos dessa operação, o que tem dificultado. Nós, enquanto ente municipal, com o apoio da nossa prefeita, a gente tem conseguido ampliamos em 60% nossa capacidade de entrega de água potável, mas ainda é pouco. A zona rural precisa mais e estamos aqui nesse sentido de unir forças e conseguir o melhor para a zona rural. Breno, essa audiência recebe aí a presença de muitos produtores rurais, né, aqui da região e também de entidades. Isso mesmo, entidades do governo estadual, governo federal estiveram aqui hoje e nós reiteramos nossas cobranças aí. A gente convidou a Conab, infelizmente não veio, que é a Companhia Nacional de Abastecimento. Essa empresa ela tem capacidade de entregar milho para a ração animal, que passa fome nesse momento, a um custo de metade, 50% do valor que se tem nas lojas agropecuárias. Então, seria uma boa, a Conab não pôde se fazer presente, a gente cobrou. Em breve eles devem dar um retorno. Nós solicitamos e nos colocamos à disposição de ajudar quanto à logística, galpão, para poder ter um galpão desse para venda de milho subsidiado, para que possa ajudar o produtor rural. Breno, Vitória da Conquista está entre os 90 municípios baianos em situação de emergência por conta desse problema da seca. De que forma esse problema impacta, e principalmente na zona rural? Olha só, nossa economia é baseada em partes, né? Boa parte da nossa economia ela vem da zona rural. Então a gente preocupa porque o produtor tem tido seu rebanho diminuído em peso, diminuído em quantidade pelas mortalidades. E os pastos, a cafeicultura, a fruticultura, tudo isso tem sofrido com a estiagem, né? Choveu bem menos que a metade do esperado. Então a gente passa um período, segundo muitos, o pior em 40 anos para a região rural. Então a gente tem tido essa atenção, nosso governo, a nossa prefeita Sheila é atencioso com a zona rural e por isso a gente convocou essa audiência pública para chamar entes do governo estadual e federal para unir força, ajudar o homem do campo. A gente precisa de fazer barragens, micro barragens em algumas regiões e barragens maiores, e dentre elas a barragem do Rio Pardo, que é o que pode resolver de uma vez por todas a água de Vitória da Conquista. E em que pé estão essas discussões aí sobre a implementação dessas ações? Olha só, a nossa função é cobrar, protocolar pedidos, isso a gente está fazendo. Agora é aguardar um retorno. O governo estadual e o governo federal está sendo bem cobrado, mas o retorno não está vindo na velocidade que nós gostaríamos. A gente continua cobrando e a sociedade se organizando conforme estamos aqui hoje, nessa audiência pública, reforça nosso coro. Breno, só para finalizar aqui, para reforçar, né, novamente as ações que estão sendo pensadas aí de combate ao enfrentamento à seca. Olha só, de imediato, ampliação de carro-pipa, né, para matar a sede do povo. Em seguida, coisas a médio prazo, micro, médias e grandes barragens, a gente está pensando. E para a alimentação animal, a questão de rações sendo oferecidas ou a custo zero ou subsidiado, porque o produtor rural está sem condições também financeiras nesse momento de estar adquirindo ao preço normal de mercado. Devido ao fato de o município estar em situação de emergência, o município também recebe uma verba à parte para o enfrentamento dessa seca? Olha só, a situação de emergência, ela ajuda os produtores rurais a renegociar as suas dívidas por conta da estiagem, a baixa produção. Eles não vão ter condições de arcar com suas contas nos bancos federais. Então, com o decreto de emergência de 27 de setembro, que a nossa prefeita o fez, esses produtores já puderam adiar e eles vão poder pegar o que houver daqui para frente de empréstimo emergencial com carência maior, para que eles possam recompor aí suas lavouras e seu rebanho.
Muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos, Breno. É isso, pessoal, a gente segue acompanhando aí o encaminhamento dessas ações de enfrentamento à seca aqui na região de Vitória da Conquista. Volto ao estúdio. E pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens e Serviços e Turismo aponta que o endividamento atinge quase 80% das famílias brasileiras. E um dos principais vilões continua sendo o cartão de crédito. Confira o material colaborativo da TVE Bahia. De acordo com a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, o percentual de famílias com contas em atraso no país no mês de dezembro ainda é bem expressivo. Apesar dos inúmeros programas de incentivo para a quitação dos débitos, 76,6% das famílias brasileiras continuam endividadas. Eu atribuo isso ao desemprego, que está em alta, muito grande. As pessoas estão procurando se virar como pode, emprego informal, mas não dá certo. E as pessoas estão endividadas, por que estão endividadas? Porque não tem ocupação, não tem profissão. Eu não tenho dívida, porque eu tenho um controle muito grande sobre as minhas finanças. Embora esse índice esteja em queda pelo 5º mês consecutivo, os brasileiros ainda não conseguiram equacionar as contas. E os vilões são cartão de crédito, cheque especial, empréstimo consignado e empréstimo pessoal, além de prestação de carro e casa. O maior percentual de dívidas em atraso ficou com os consumidores de baixa renda, aqueles que recebem até 3 salários mínimos. Esse percentual chega a 36,6%. A pesquisa mostrou ainda que, embora a proporção de consumidores endividados tenha reduzido em um ano, entre as mulheres o recuo foi mais expressivo. As mulheres têm conseguido quitar melhor as suas dívidas. Eu tento conter os meus gastos, eu tento controlar as minhas despesas. Então, isso cabe às mulheres num todo, porque elas são muito mais organizadas do que os homens nesse ponto. E aí consegue segurar mais as contas? Com certeza. E com a proximidade das festas, especialistas alertam para a necessidade de construir um equilíbrio para evitar o endividamento e não deixar de aproveitar a grana extra de final de ano com a família. Nesse momento, o ideal antes de fazer uma nova dívida é anotar todas, entender aquelas que estão me fazendo perder mais dinheiro, ou seja, pagando mais juros, colocar tudo no papel ou numa planilha e começar a negociar. Os programas eles estarão sempre ativos, é só a gente procurar uma instituição e tentar, nesse momento de aperto, renegociar parcelas generosas para poder voltar a ter crédito. Realmente, a gente precisa tomar cuidado aí com o cartão de crédito, que senão ele pode virar uma bola de neve depois. Para reverter a situação é complicado. Vamos para mais um intervalo e no próximo bloco você vai conhecer o Lajedo dos Beija-Flores, um espaço muito aconchegante e produtivo para quem gosta de observar e fotografar aves, que fica localizado no município de Boa Nova. E você pode participar com a gente, basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 77-3424-8766, que no final do jornal a gente lê aqui. O intervalo é rápido e a gente volta já. A gente sonha, a gente vai atrás, a gente conquista. A gente acredita, a gente cuida, a gente faz. A gente testa, a gente trata, a gente vence. Tosse por 3 semanas ou mais pode ser tuberculose. Procure uma unidade básica de saúde e faça o teste gratuitamente. A tuberculose tem cura, quando o tratamento é feito corretamente e até o final. Quem tem tuberculose nunca está sozinho. O SUS está junto com você nessa luta. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. 18h49, estamos de volta ao vivo ao ESB Notícias, segunda edição. Muito obrigada pela sua companhia aqui no N2.
E o Lajedo dos Beija-Flores, né, é uma reserva ambiental que foi estruturada para garantir uma boa observação das paisagens e das aves da região. Ela fica localizada na cidade de Boa Nova, a menos de 90 quilômetros de distância de Vitória da Conquista. O espaço conta com 107 hectares e tem atraído muitos turistas e ornitólogos de todo o país. Confira na reportagem especial de Thaís Patês. A busca pela foto perfeita do beija-flor vermelho e do gravatazeiro foi a razão para o encontro em 2014 entre a alagoana Esther Ramires e o Lajedo dos Beija-Flores, em Boa Nova, local que estava com a fauna e a flora ameaçados. A paixão pelo lugar deu um novo rumo à vida de Esther e desde então o Lajedo está sob seus cuidados. Em 2020, o espaço foi reestruturado e já recebeu mais de 300 observadores de aves de todos os lugares. Como observadora e fotógrafa de aves, a gente tem o costume de ter um álbum de figurinhas, que você sai procurando no Brasil e no mundo inteiro espécies que possam se enquadrar e completar esse álbum. E aqui eu precisava, como eu gosto muito da boa fotografia, eu precisava fazer a melhor foto do beija-flor vermelho e a foto do gravatazeiro. Foi o que oficialmente me trouxe aqui para Boa Nova. Nesse conjunto, nós contratamos um guia e ele nos trouxe aqui para conhecer o Lajedo, onde tinha os beija-flores, e era assim que era chamado. E nesse Lajedo nós nos encantamos com aquele monte de cactos, cabeça de frade, com as florzinhas abertas, que elas abrem só no final da tarde. E eles simplesmente bailavam na nossa frente. E aquilo ali era encantador. Porém, ao mesmo tempo que a gente estava encantado com a beleza de ver aquelas plantas e aquelas aves que estavam ali ao nosso redor, a gente percebeu, num momento de sair do transe, que eu chamo assim, a gente percebeu que a área estava degradada. A área não era voltada com cuidado de uma sustentabilidade ambiental, de um cuidado com as plantas. E aqui era uma fazenda de gado, então o gado andava por tudo que é canto, era capim por tudo que é canto. E aquilo ali ia se acabar. Pelo Lajedo estão espalhados comedouros e bebedouros em jardins coloridos, onde foram plantadas mais de 4.000 mudas de cerca de 70 espécies de plantas. Com 107 hectares, o local fica dentro da unidade de conservação Refúgio de Vida Silvestre e nos arredores do Parque Nacional de Boa Nova, e possui convênios com o IBAMA e com o Instituto de Conservação Chico Mendes. E no refúgio, ao contrário do parque, as terras não vão ser indenizadas, não vão ser terras públicas obrigatoriamente. Pode ter terras privadas com uso agrícola, uso turístico sustentável. E a principal vantagem, o principal benefício que o espaço como esse traz é aproximar as pessoas da natureza através da sensibilização do que é belo, das coisas bonitas, das aves, tantas aves coloridas, beija-flores coloridos, e junto com os beija-flores as pessoas vão querer preservar a Mata Atlântica, a Caatinga, a Mata de Cipó, né, os ambientes desses animais. Aqui no Lajedo dos Beija-Flores é possível encontrar 264 espécies das 480 registradas aqui em Boa Nova. Entre elas, 2 espécies ameaçadas de extinção, o balança-rabo-canela e o gravatazeiro, ave símbolo da região. E claro, os coloridos e ágeis beija-flores. E por aqui o trabalho deles é só cantar e encantar. E por falar em beija-flores, no Lajedo é possível observar até 20 espécies das 24 registradas em Boa Nova. E sobre essa parceria com o IBAMA, né, que aqui é um local aí, uma zona prioritária, né, de soltura desses animais. Isso. O IBAMA tem um projeto que chama Projeto Asas, né, que é para soltura de animais silvestres.
e com foco principalmente no nosso caso das aves. Esse projeto foi a superintendente do IBAMA à época, a Lívia Martins, ela nos procurou porque ela ouviu falar sobre o lajedo e ela queria integrar isso ao projeto Asas para ser como um piloto para a Bahia, né? E assim está sendo feito. Uma particularidade do local é que ele fica entre a famosa transição de biomas de Boa Nova, chamada Mata de Cipó. Uma das coisas mais curiosas aqui das unidades de conservação de Boa Nova é essa transição abrupta entre a Mata Atlântica e a Caatinga. No leste está a Mata Atlântica, mata super úmida, com centenas de cachoeiras, literalmente. E no meio tem uma mata seca de altitude, que é a Mata de Cipó, que é característica do sudoeste, vai de Jequié, de Maracás, na verdade, até depois de Vitória da Conquista. E na parte oeste a gente tem a Caatinga, que é bastante seca aqui. Então você tem as nuvens que vêm do litoral e deixam grande umidade na parte da mata, um pouco de neblina, um pouco de umidade na Mata de Cipó, chega na Caatinga, aí é só realmente as chuvas de trovoada no verão, é aí que dá essa diferença, esse gradiente de umidade e de ambientes. E para quem quer se conectar com os encantos da natureza de Boa Nova, fica o convite de quem se apaixonou pelo lugar à primeira vista, ou melhor, ao primeiro clique. O Lajedo convida todos que queiram vir conhecer, porque é um projeto interessante, né? Nós trabalhamos com agendamento, com foco nos observadores de aves. Mas Boa Nova tem grandes encantos além do Lajedo dos Beija-Flores, né? É uma cidade que ela assumiu para ela o cuidado com as aves. Ela é o paraíso das aves, como está no slogan dela, inclusive no hino da cidade. E a gente tem muita diversidade, né? Não só uma diversidade da biológica, né? A biodiversidade, mas a gente tem uma diversidade da cultura, a gente tem a diversidade de um povo que é lutador, que consegue passar da seca à chuva numa tranquilidade, vamos chamar assim, que poucos conseguiriam. Então, vale a pena conhecer Boa Nova. Muito bacana essa matéria. Eu que nem sou ornitóloga, fiquei com vontade de ir tirar foto desses pássaros. E agora chegou a hora de conferir, né, as mensagens que vocês enviaram para aqui para o nosso WhatsApp, que é o 77-3424-8766. Se você quiser, ainda dá tempo. Vou começar a ler as que vocês já mandaram. Vamos lá? Vê na tela? Primeira mensagem é de Letícia Rocha. Boa noite, Manu. Estamos assistindo o N2 com essa linda paisagem aqui no Capinal. Estamos ligadinhos com Johnny, Vanilde e Milton. Vamos ver a imagem que Letícia mandou. Olha que imagem bonita aí do pôr do sol. Muito obrigada pela sua participação, Letícia. Um abraço para todo mundo que está acompanhando. Vamos para a próxima mensagem. Mensagem de Bonfim, que é de Vitória da Conquista. Ele é um telespectador assíduo aqui no ESB Notícias. Boa noite, Manu. Passando para falar da sua performance. Excelente apresentadora, parabéns. Ô, Bonfim, muito obrigada pelo carinho aí e por estar sempre aqui acompanhando a gente no N2. É muito importante a participação de vocês e eu fico muito grata aí pelos elogios. Vamos para a próxima mensagem? Não tem mais mensagem? Chegou aqui, na verdade, mas não deu tempo de colocar. Boa noite, Manu. É de Vanilde, do Capinal. Boa noite, Manu. Você tá de parabéns, mandando bem no N2. Que linda essa floresta em Boa Nova. Vanilde, do Capinal. Muito bonita, né, Vanilde? Tá pertinho da gente aqui, menos de 90 quilômetros. A gente pode ir lá passear e tem várias cachoeiras. Boa Nova é muito, muito bonita. Acho que vale a pena visitar. Muito obrigada pela sua participação e pelo elogio. O pessoal de Capinal sempre presente. Bem, o ESB Notícias fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Outras informações locais você confere amanhã no ESB Notícias, primeira edição, ao meio-dia com o Mário Ribeiro. Muito obrigada pela companhia novamente e amanhã às 18h30 eu espero por você. Tenha uma excelente noite e até mais.